Olá mundo, olá Brasil, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor e algum convidado falando sobre alguma obra literária. E nessa semana, está com uma pessoa que sofreu comigo durante os 4 anos da graduação, que foi um perrengue trazê-la. Eu senti que ela estava meio que me ignorando, né, nas redes sociais, mas finalmente eu tenho aqui uma pessoa que compartilha comigo os momentos de tristeza, felicidade, que me ajuda aí nos processos seletivos da vida, e uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, Raquel. Olá, Raquel, tudo bem? Oi, pessoal. Olha, é verdade que eu tava fugindo, viu? Tentei ao máximo, mas como vocês podem ver, não consegui. E estou aqui. Mas agradeço muito o convite. É muito bom participar desse projeto do Caio. E vamos lá. Raquel, quem é você? Se apresenta aí pro público de casa, muita gente interessada em você, dê seu Instagram, seu celular, tudo bom. Bom, então como o Caio já comentou, a gente se conheceu na graduação, né, no primeiro ano de Letras Espanhol da UEL. Me formei com ele, então nós estudamos os 4 anos juntos nesse curso. Depois... Você fugiu de Londrina, né? Você foi pra... É verdade. Antes de fugir, eu fiz especialização. Ah, é verdade. Na UEL, em ensino de línguas estrangeiras. Depois eu fugi pra praia. Tentei viver das artes, mentira. Tentei fazer mestrado lá em Florianópolis, não deu certo. Acabei voltando pra Londrina. Então eu fiz mestrado aqui também, em estudos da linguagem. E agora eu tô no doutorado, na mesma área de pós-graduação em estudos da linguagem. Trabalho com Caio. Isso. Na Unespar, Universidade Estadual do Paraná, e também trabalho na UEL. Bom, pessoal, um baita currículo, né? E quando eu convidei a Raquel, na verdade, eu estava até um pouco receoso de qual seria o autor que você escolheria. Porque você, vai que a Raquel traz um autor que eu não conheço, algum autor chato. E ela trouxe um autor que nós fomos obrigados a engoli-lo, né? No primeiro ano de graduação, que é o Eduardo Galeano. Falei um pouco sobre como você conheceu esse autor, Raquel. Bom, a escolha desse autor não foi muito democrática, na verdade, na graduação, porque nós tínhamos uma professora, a professora Cláudia. Só um adendo, La Bruja, como a gente brincava. E essa professora incentivava muito a nossa participação em projetos, né, em publicação de artigo, em apresentação de trabalho. Era um pouco contra a nossa vontade. Brincadeira, tá, professora? Mas a gente fazia para agradar. Mas, na verdade, eu gostei muito de participar desse projeto. Foi uma experiência muito boa para entrar no mundo da pesquisa e também da literatura, que eu não gostava muito na época, mas acabei me interessando mais a partir desse projeto. E esse autor foi muito importante porque ele trata de temas que eu me interessava muito, como o livro que a gente vai tratar hoje, né, que é sobre mulheres. Então foi muito bom participar desse projeto e foi uma experiência muito relevante. Professora Cláudia, se você não estiver ouvindo isso, a gente te ama, tá? Somos muito gratos a esse projeto. E que, inclusive, para falar desse podcast, eu resgatei o projeto lá de 2010, ou seja, são 10 anos praticamente que fizemos parte dele. E eu recorri às minhas anotações para lembrar um pouco do autor, da sua escrita e tudo mais. E falar do Eduardo Galeano, pessoal, é falar, na verdade, de um símbolo de uma identidade latino-americana. É um autor que, infelizmente, ele faleceu em 2014, com seus 74 anos. Mas ele é conhecido, renomado, acho que hoje mundialmente, talvez, por uma escrita que não fica restrita apenas ao seu país de origem, né, que é Montevidéu, Uruguai. Mas sim a toda a América Latina. Então, as crônicas, os textos do Eduardo Galeano, ele faz sempre um recorte, uma leitura crítica da realidade latina, seja ela social ou política que nós temos. E tem uma frase dele, a gente estava comentando de algumas frases que nos marcaram. Para mim, uma frase que acho que nesse contexto, né, de questões políticas, pós-pandemia e tudo mais, uma frase dele que ele fala: estamos informados de tudo, mas não sabemos nada. Então as frases dele são bem impactantes. Qual que era a sua, Raquel? Você estava comentando de uma também? Eu gosto muito de várias frases dele, mas tem uma que eu enfio em todos os meus trabalhos, tá? Inclusive na epígrafe da minha dissertação de mestrado. Em português, ela é o primeiro passo para transformar a realidade, é conhecê-la. Então, acho que tem bem a ver também com o momento, né, atual que nós estamos passando.
com esse boom de informações, né, que nós recebemos, muitas vezes não são informações verdadeiras. Então, sempre é importante verificar a fonte, né, conhecer de verdade a nossa realidade para tentar transformar o nosso contexto. E ele, pessoal, que é conhecido aí como inimigo da mentira e da indiferença, né, segundo o John Berger, alguma coisa assim, que é um crítico, ele escreveu vários livros. E o livro que a Raquel selecionou se chama Mulheres, em português, que é, na verdade, uma coletânea, né, de contos, crônicas. Na verdade, fiquei em dúvida, porque alguns textos eu não sei, classificaria como contos, mas outros ali seriam mais crônica. E outros que não é nem uma crônica, nem um texto. E nem um conto, seria uma frase apenas, né? Esse livro dele é uma compilação, na verdade, de vários textos que ele publicou ao longo da sua trajetória. Então tem contos e crônicas de vários outros livros, como A Memória do Fogo, O Livro dos Abraços, As Palavras Andantes e outros. Então ele recolheu textos que falam sobre mulheres e fez uma compilação nesse livro que ele publicou com o título de Mulheres em português e Mulheres em espanhol. O livro dos abraços foi o que eu trabalhei nesse ano do projeto. Você ficou com mulheres, eu fiquei com o livro dos abraços. E a gente fez até um marca-texto, não sei se você lembra disso, eu achei ele aqui recentemente. Bom, Raquel, vamos começar a falar então sobre esse livro. O Eduardo Galeano, pessoal, ele teve hoje ele tem um certo reconhecimento aí, que eu falei pra vocês, mas a América Latina sofreu bastante na sua produção literária, porque ela teve uma produção literária que sempre foi submissa à europeia. Até que a gente teve um boom de produções, que foi na segunda metade do século XX, e que a gente começou então a ter um reconhecimento mundial dos autores latinos. E aí o Eduardo Galeano, ele aparece dentro desse reconhecimento, claro, né, que de uns 30 anos para cá, não no boom que foi nos anos 60, anos 70, mas ele hoje tem uma produção literária que a crítica finalmente a reconhece. Raquel, eu pedi para você selecionar alguns textos, algumas crônicas. O que você trouxe pra gente? Bom, eu vou comentar primeiro um pouquinho sobre alguns aspectos que ele trata no livro. Então, tem vários contos de diferentes mulheres. Ele traz desde mulheres que ele realmente conheceu, mulheres que realmente existem e que fizeram parte da vida dele, até mulheres famosas com as quais ele não teve contato, como a Evita Peron, a Frida Kahlo. E também mulheres imaginárias, então mulheres que não são reais, mas que de alguma forma impactaram na realidade. Então tem contos como A Autoridade, A Cultura do Terror, que retratam a submissão feminina, o medo, a opressão, o preconceito, né, o machismo. Então ele traz diversos temas em cada um desses contos e crônicas. Em outros textos, como Frida Kahlo, Evita Peron, Carmen Miranda, ele trata sobre essas mulheres famosas e tenta, a partir dessas mulheres, mostrar a força e a coragem, né, dessas figuras femininas para a sociedade. E, pessoal, vejam que não fica restrito apenas a um único país, né? Então, a Frida Kahlo, México, a Evita Peron, Argentina, Carmen Miranda, Brasil. Então, ele faz esse olhar realmente aí latino, vamos dizer assim. Sim, e ele apresenta várias outras mulheres famosas ao longo dos textos, né? Esses são só alguns exemplos. Em outro momento, em contos como A Virgem de Guadalupe, Maria Terra-Mãe, Pachamama, ele traz a mulher com essa figura de divindade, né? Quase rogando por uma admiração, devoção e confiança para essas figuras femininas. Então ele mistura um pouco aí a força da mulher com esse aspecto mais religioso e da ritualidade. E depois, em outros textos, como Elas Se Calaram, Elas Levam a Vida nos Cabelos, Jacinta, Chica, ele traz temas como a escravidão, trata aí da mulher negra, né, que sofreu praticamente todo tipo de abuso. Então ele fala sobre o trabalho, né, o trabalho explorado, os castigos, os filhos que não tinham pai. Então ele fala sobre essa mulher que não era dona nem da própria vida dela. Então ele traz diversos temas em cada um desses contos que ele vai trabalhando ao longo do livro. Eu selecionei aqui, pessoal, um da Carmen Miranda, né? Já que estamos aqui numa realidade brasileira, para eu ler e a gente comentar um pouquinho dele, tá? Então o nome seria Carmen. Toda brilhosa e lantejoulas e colares, coroada por uma torre de bananas, Carmen Miranda ondula sobre um fundo de paisagem tropical de cartolina. Nascida em Portugal, filha de um fígaro pobretão que atravessou o mar, Carmen é hoje em dia o principal produto de exportação do Brasil. O café vem depois.
Esta baixinha safada tem pouca voz, e a pouca voz que tem desafina, mas ela canta, com as cadeiras e as mãos, e com o pisar dos olhos, e com isso tem de sobra. É mais bem paga de Hollywood, possui 10 casas e 8 poços de petróleo. Mas a empresa Fox se nega a renovar seu contrato. O senador Joseph McCarthy denunciou-a como obscena, porque durante uma filmagem, em plena dança, um fotógrafo delatou intoleráveis nudezas debaixo de sua saia voadora. E a imprensa revelou que, já em sua mais terna infância, Carmen tinha recitado para o rei Alberto da Bélgica, acompanhando os versos com descarados gestos e olhares que provocaram escândalo nas feiras e uma prolongada insônia na monarca. Ou seja, a Carmen Miranda, pessoal, que é fruto, é uma simbologia brasileira, e traz duas visões. Então, uma visão que ela é rechaçada dentro de um valor patriarcal e uma outra visão de ela sendo uma mulher de renome, peso, né, e tudo mais. E que vejam que sempre quando ele coloca essa mulher num olhar mais pejorativo, é sempre a visão de um homem, né? É engraçado isso, porque hoje a gente fala da Carmen Miranda, é um símbolo de cultura brasileira, né? Se alguém falar que não conhece quem é essa bendita Carmen, pelo amor de Deus. Não só Brasil, toda a América Latina. E ele coloca, né, que é o produto de exportação do Brasil, né, que depois o café vem, ou seja, em relação à sua relevância e tudo mais. Também acho importante destacar como ele traz a sensualidade da mulher nessa crônica, vista como algo negativo pelos homens. Então, quando ele diz, né, que os olhares, né, da Carmen na hora de recitar o poema pro monarca provocaram escândalo, né? Então, a sensualidade da mulher, muitas vezes, ainda hoje, né, é vista como algo pejorativo, que não deve acontecer, né, como algo negativo. E o que o fotógrafo tem a ver? O que ele foi olhar debaixo da saia dela, sabe? Foi relatar que ela tá sem roupa, ou com pouca roupa, e tudo mais. E, enfim, é uma crônica bem interessante, como outras também, pessoal. Tem da Frida Kahlo, tem da Rita, tem, enfim, uma variedade aí. Quais as outras que você selecionou, Raquel? Bom, eu escolhi duas que pra mim são bem fortes, assim, né? Uma se chama A Autoridade e a outra Elas Levam a Vida nos Cabelos. Elas são bem curtinhas, eu posso ler? Vai, eu deixo. Bom, vou ler a primeira então pra gente comentar um pouquinho. Ela se chama A Autoridade. Diz assim: em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das canoas e os homens na popa. As mulheres caçavam e pescavam. Elas saíam das aldeias e voltavam quando podiam ou queriam. Os homens montavam as choças, preparavam a comida, mantinham acesas as fogueiras contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as peles de abrigo. Assim era a vida entre os índios Onãs e os Iaganes, na Terra do Fogo. Até que um dia os homens mataram todas as mulheres e puseram as máscaras que as mulheres tinham inventado para aterrorizá-los. Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes diziam e repetiam que servir aos homens era o seu destino. Elas acreditaram. Também acreditaram suas filhas e as filhas de suas filhas. Bom, então aqui a gente vê de forma mística, né, o início do patriarcado. Então antes diz que as mulheres eram as responsáveis pela caça, né, pela pesca, pela criação, pela manutenção ali do sistema. E os homens eram os responsáveis pela criação das crianças, né, dos filhos. E com o passar do tempo, os homens se revoltaram e mataram essas mulheres e começaram a propagar essa mensagem de que as mulheres tinham que somente servir aos homens. Então aí a gente tem um início, né, para esse patriarcado e também da desigualdade entre os gêneros e da submissão dessa mulher perante essa sociedade patriarcal. Quando eu li essa crônica, Raquel, eu lembrei de uma série que está em voga agora, que é O Conto da Aia. Não sei se você já viu uma série, não mas conheço. que é uma coisa bem, assim, bizarra, vamos dizer assim, em que as mulheres são vistas apenas para procriar, mais nada. Então, ser uma aia é ser uma mulher que ela fica um tempo na casa do seu senhor, ela tem um filho e depois ali vai para uma outra casa. Então, essa é a função da mulher. E é bem distópico, né? Porque aí eu tenho uma realidade totalmente que sofre pela guerra, né? É uma sociedade pós-guerra ou durante a guerra, e que muitas mulheres são inférteis, elas não conseguem gerar filhos. E nós temos as aias que são exatamente isso, são mulheres que andam de vermelho, inclusive, e tem algumas cerimônias de fazer os filhos, enfim, uma coisa bem bizarra.
distópica, mas ao mesmo tempo, quando ele traz aqui, né, acaba sendo bem realista, porque a gente tem essa visão, né? A gente tem uma visão ainda patriarcal que prega, assim, que a mulher tem que exercer esse papel de servir ao homem. Algumas pessoas fazem releituras dos textos bíblicos em que se baseia nesse argumento de que a mulher tem que servir o homem e tudo mais. Pesados daí. E o pior, né? Também acredito suas filhas e as filhas de suas filhas, ou seja, uma nova cultura que vai se estendendo a partir do que eles vão nos impondo na cabeça da mulher. Sim, é algo que foi se propagando, né? E que se propaga até hoje em grande parte da sociedade. E essa questão da fertilidade como uma forma de submissão ao homem, ela é retratada em vários outros contos do Galeano nesse livro. E em outros contos e crônicas, ela também é vista como algo positivo, como nesse outro texto que eu trouxe, que chama Elas Levam a Vida nos Cabelos. Ele é bem curtinho também, posso ler, Caio? Vai, eu deixo hoje, vai. Bom, então vou ler aqui pra vocês esse outro conto que eu comentei, que se chama Elas Levam a Vida nos Cabelos. Ele diz assim: por mais negros que crucifiquem ou pendurem em ganchos de ferro que atravessam suas costelas, são incessantes as fugas nas 400 plantações da costa do Suriname. Selva adentro, um leão negro flameja na bandeira amarela dos cimarrões. Na falta de balas, as armas disparam pedrinhas ou botões de osso, mas a floresta impenetrável é o melhor aliado contra os colonos holandeses. Antes de escapar, as escravas roubam grãos de arroz e de milho, pepitas de trigo, feijão e sementes de abóbora. Suas enormes cabeleiras viram celeiros. Quando chegam nos refúgios abertos na selva, as mulheres sacodem as cabeças e fecundam assim a terra livre. Bom, então como a gente tinha comentado antes da leitura dessa crônica, aqui o Galeano trata sobre a fertilidade a partir de uma nova perspectiva, né? Não da fertilidade da mulher em relação à criação, né, ou procriação de filhos, mas sim em relação à fertilidade da mulher relacionada à terra, né? Então, nesse período de submissão, não em relação ao homem, mas ao trabalho escravo, o Galeano faz essa relação da submissão e da fertilidade da mulher com a terra, com o meio ambiente, né, com a natureza, que era o que estava disponível para ela naquele momento de fuga, daquele contexto de total submissão à escravidão que ela vivia. Bom, tem outro texto que o Galeano traz no livro, que se chama O Medo. E que na verdade, a Raquel escolheu duas, tá, pessoal? Eu obriguei a me falar mais um texto. Bem democrático, como sempre, né? Eu nem queria estar aqui. Que horror, Raquel. Ai, ai. Bom, essa crônica que se chama O Medo, o Caio vai comentar um pouco depois, mas ela traz uma visão mais erótica da mulher, né? Uma mistura, na verdade, do erotismo com o amor. Então ele diz assim: esses corpos nunca vistos chamaram, mas os homens Nivakli não se atreviam a entrar. Tinham visto as mulheres comer. Elas engoliam a carne dos peixes com a boca de cima, mas antes a mascavam com a boca de baixo. Entre as pernas tinham dentes. Então os homens acenderam fogueiras, chamaram a música e cantaram e dançaram para as mulheres. Elas se sentaram ao redor, com as pernas cruzadas. Os homens dançaram durante toda a noite. Ondularam, giraram e voaram como a fumaça e os pássaros. Quando chegou o amanhecer, caíram desvanecidos. As mulheres os ergueram suavemente e lhes deram de beber. Onde elas tinham estado sentadas, ficou a terra toda regada de dentes. É interessante essa crônica porque traz um pouco dessa visão mística da América Latina. Quando a gente pensa em América Latina, seria ignorância nossa a gente não falar um pouco desse misticismo que permeia toda a América Latina. E nesse conto, a mulher que ela tem de repente os dentes entre as pernas, elas comem os homens, após a dança elas ficam encantadas e aí ao invés de elas comerem, porque os dentes ficam no chão, elas vão e acabam servindo bebida a eles. E aí você percebe como que ela acaba mudando seu comportamento devido a um sentimento, né? Que é o amor. O amor mexe aí com a cabeça. E se a gente pensar um pouco nessa realidade não mística, numa realidade mais contemporânea, vamos dizer assim, o quanto que não sei se a gente pensa numa questão de violência doméstica, né? O quanto que a mulher fica presa ainda numa questão sentimental, né? Acha que ele vai mudar, que só foi um deslize dele, que isso nunca mais vai acontecer, porque acredita no amor, acredita no conceito de família, quer que o filho tenha um pai e uma mãe juntos e tudo mais, e muitas vezes não encara a realidade
dura como ela realmente é, né? Enfim. Bom, pessoal, de sugestões de crônicas, eu sugiro outras tantas para vocês. Tem uma chamada A Pachamama, que é bem legal, traz um pouco aí dessa visão mística, religiosa também da América Latina. E vocês vão ver que por onde ele vai passando, ele vai trazendo um pouco dessa história nas suas crônicas. E aí aparece México, Chile, Brasil, Colômbia, Bolívia aparece bastante também, Argentina, o próprio Uruguai. Enfim, eu adorei o livro, Raquel. Nesse livro ele traz bastante a visão dos indígenas, que é um pouco diferente da nossa, principalmente em relação à natureza. Então é bem interessante para quem quer estreitar o contato com uma nova visão de mundo, né? Principalmente em relação aos rituais dos índios, né? Do povo. Ele faz um recorte ainda, assim, né? Ele pega assim um pouco da Maia, da Inca, da Azteca. Então do povo pré-colombino, né? Antes da colonização. Então é bem interessante essa retomada que ele faz em relação aos rituais que eles tinham e as visões de mundo que eles perpetuavam em relação à natureza, à terra, né, e à cultura no geral. E que quando vocês vão para esses países, não sei, mas quando eu fui para o México eu vi muito forte ainda essa presença ainda das culturas pré-colombinas, assim como no Peru também, né, Machu Picchu, no Chile talvez nem tanto, mas acho que Peru e México me marcou bastante essa presença cultural, e que quando você lê os textos do Eduardo Galeano não tem como você se identificar de algum modo. Raquel, por que essa leitura seria uma leitura urgente? Por que você acha que os literatos, as pessoas que estão nos ouvindo, devem fazer essa leitura o mais rápido possível? Bom, então como nós já comentamos aqui, o Galeano traz vários tipos de mulheres a partir de contos ou crônicas curtas, né? Então são textos bem breves. A leitura que vocês vão fazer é bem, assim... Uma linguagem acessível, né? Sim, então é uma leitura fluida, né? Que vai rápido, os contos são interessantes, as crônicas são atuais. E ele trata sobre diversos temas. Então, a partir do grande tema mulher, né? Dessa temática, ele fala sobre o amor, sobre a morte, sobre a submissão, a vitória. Então, ele traz vários temas a partir de diversas mulheres. E, além disso, ele faz uma homenagem, né, a cada mulher que passou pelo mundo, mulheres reais, mulheres imaginárias, mulheres que ficaram famosas e outras que não ficaram tão famosas assim. Mas todas essas mulheres representam, de alguma forma, as mulheres que estão presentes nas nossas vidas, né? Então, as nossas mães, filhas, as nossas vizinhas, nossas amigas. Então, todas elas são representadas, de alguma forma, pelo Galeano. E, além disso, ele propõe uma reflexão sobre o papel da mulher nas sociedades, né? Então, não só na sociedade em que ele vive, como em todas as outras, como o Caio comentou. Então, ele fala de diversos contextos diferentes e de vários períodos históricos. Então, o período da escravidão, da colonização. Então, eu acho que é uma leitura muito relevante para entender o histórico da figura feminina na nossa sociedade e também para promover essa reflexão sobre o papel da mulher no nosso contexto. E é interessante que é uma visão à luz de um homem, né? Se a gente pensar na história da escrita da literatura, por muitos e muitos anos, a gente sempre interpretou a imagem da mulher à luz de um homem. E aí sempre naquele estereótipo, né, patriarcal, e que agora é diferente, né? Foge um pouco dessa realidade, traz uma realidade talvez até mais feminista, bem interessante. Raquel, você tem alguma sugestão de algum outro livro assim do autor? Bom, esse é o livro dele que eu mais gosto, na verdade, mas eu tenho uns outros 3 livros que eu gosto bastante. O primeiro chama Los Hijos de los Días, em espanhol, ou Os Filhos dos Dias, em português. E ele é bem interessante porque ele tem um texto para cada dia do ano. Então, por exemplo, para o dia 1º de janeiro, ele traz um texto falando sobre algo que se relaciona com essa data. Então, são fatos reais que aconteceram em algum lugar do mundo nessa data. E assim ele vai para cada dia do ano. Então, são 365 contos, cada um deles, né, relacionado a um momento do ano. Outro que eu gosto bastante se chama Las Venas Abiertas de Latinoamérica, ou As Veias Abertas da América Latina, que eu acho que é um dos livros mais reconhecidos, né, do Galeano. Eu acho que foi o que deixou ele mais famoso, assim. E ele trata sobre a colonização da América Latina desde uma perspectiva bem crítica e política. Então, ele faz uma crítica em relação a essa conquista, né, espanhola
aqui na América Latina, principalmente na América Espanhola, né? Ele não fala tanto sobre o Brasil, mas sim sobre os outros países que foram colonizados, né, conquistados pela Espanha e não por Portugal. E o comportamento, na verdade, acaba sendo o mesmo, né, desse processo de colonização, e ele critica especialmente assim, quanto que a gente ainda vive ainda dentro de uma realidade colonizada, né? E o último livro que eu gostaria de sugerir é o livro que o Caio estudou no projeto, que se chama Libro de los Abraços, ou o Livro dos Abraços em português, que é onde ele traz crônicas reais e também fantásticas. Então ele faz uma mistura entre a realidade, né, e o fantástico. Acho que o Caio pode comentar um pouco mais sobre o fantástico, que ele já estudou bastante. Na verdade, ele traz bastante uma visão mística, né? Eu acho que a questão do misticismo fica muito mais presente nesse livro aí. E que ele fala que cada texto, na verdade, cada crônica é para você se sentir abraçada e tudo mais. Mas enfim, boa sugestão, Raquel. Raquelita, muito obrigado pela presença. Pessoal, infelizmente a gente não tem a professora Cláudia para obrigar vocês a fazer essa leitura. Mas fica aí a sugestão. Raquel, valeu por sair da sua casa, deixar a piscina, né, a sua sauna, vir aqui gravar esse podcast. Espero que você volte com outro livro tão pronto. Bom, gente, eu não espero voltar tão cedo, mas eu agradeço ao Caio novamente pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês gostem da leitura, da gravação, e espero que o Caio me pague um almoço agora, porque eu tô com fome. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Literacy Podcast. Até mais. Tchau, tchau. Dá tchau, Raquel. Tchau.